Estamos diante de um evangelho muito complexo, cheio de fundamentos teológicos, mas gostaria de tomar simplesmente dois aspectos. O primeiro, a realidade antropológica da vida de Jesus. Depois, uma realidade moral que cabe a nós, vindo do evangelho. A realidade antropológica no aspecto familiar. Seus familiares achavam que ele estava perturbado. Olha, na família de Jesus tinha gente que não presta também. Mas como assim? Também por quê? Porque na minha família tem gente que não presta. Gente preguiçosa, gente que vícios, gente que não leva a sério religião, gente que anda por maus caminhos. A família do padre tem isso? Tem, sim senhor. Como na sua tem também. E por eles você deve dobrar o seu joelho e clamar e rezar. E eu não me sinto melhor do que eles em nada. E você também não deve se sentir melhor do que ele em nada. Porque se nós somos e estamos onde estamos, é por pura graça de Deus. Porque só no Senhor encontramos toda graça e copiosa redenção, como rezamos no Salmo 129. Não temos do que nos vangloriar. Assim, se nós estamos nas mãos de Deus, seguindo os seus caminhos, é por pura graça, por puro dom, por pura benevolência da parte de Deus. Não temos direito nenhum de condenar ninguém, de atacar ninguém e de achar que alguém seja melhor, pior do que nós. Todos nós estamos no mundo, e enquanto estamos no mundo, somos descendentes de Adão e Eva. Descendentes de Adão e Eva em qual aspecto? Nascemos com a mancha do pecado original. E qual é a mancha do pecado original? Marcados pela desobediência e pela soberba, com a tendência à concupiscência. Esse é o pecado de Adão e Eva. Por acaso vocês comeram do fruto que eu proibi? Disse Deus na primeira leitura a Adão. A mulher que o Senhor me deu fez com que eu comesse. Deus falou com a mulher, a serpente me induziu. O que a serpente falou para a mulher? Se vocês comerem do fruto proibido, vocês serão como deuses. Ou seja, a soberba, a prepotência, a arrogância, querer tomar o lugar de Deus, ser como deuses. Tem pessoas que pensam que são mais do que Deus. Tem pessoas que são assim, pela sua megalomania, pelo seu autoritarismo, pela sua prepotência, pela sua arrogância. Você pensa, esse aí acha que é Deus. Outros têm certeza que é Deus. Assim era o homem. Foi o homem antes da queda, querendo tomar o lugar de Deus. Depois comeu do fruto, caiu. E quando Deus questiona, comeram. A culpa é do outro, é da mulher, é da serpente. Mas na raiz da letra, quando Deus questiona Adão, e Adão vai dizer, a mulher que o Senhor me deu, no fundo, jogar a culpa foi em Deus. A mulher que o Senhor me deu, fez com que eu comesse. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria comido do fruto, que eu não teria caído na tentação. Mas o Senhor me deu, ou seja, a culpa é de Deus. Veja essa tendência natural da arrogância que nós temos. Desse mecanismo de defesa como fruto do pecado original, de nunca assumir a culpa. Não temos a humildade para reconhecer o pecado. Primeiro, a prepotência e a arrogância de querer ser como Deus, fazer a minha vontade no lugar de Deus, da vontade de Deus. Isso é pecado. A melhor definição de pecado que tem, que eu gosto, é essa. O que é pecado? Colocar a minha vontade acima da vontade de Deus. Deus quer que eu santifique o domingo, eu prefiro não santificá-lo. Deus quer que eu não roube, eu prefiro roubar. Deus quer que eu honre a minha família, eu prefiro não honrar. Deus quer que eu viva isso, eu prefiro não viver, etc, etc, etc. Isso é pecado. E lá no Gênesis, a origem da vida, a palavra Gênesis chama isso. É interessante que a palavra Gênesis, início da vida, um parêntese aqui para lembrar disso. Da palavra Gênesis vem a palavra genitalia. Genitalia é a origem da vida também fisiológica. Não entro nesse aspecto agora por inconveniência. Mas fechando parênteses, retomando, portanto, lá do livro do Gênesis, quando Deus faz esse questionamento, o homem na sua prepotência, ele desobedece. E depois ele não reconhece ainda o pecado, coloca a culpa nos outros. E a gente herda tudo isso por pecado original que vai se perpetuando na espécie humana. Observem isso, nessa antropologia moderna, sobretudo em trabalho de equipe. No meio de vocês aí tem umas pessoas que estão se preparando para um determinado encontro.
Quando nós trabalhamos em equipe, se não tem Deus, se não tem a graça, se não encontramos em Deus toda a graça e copiosa redenção, entra o espírito de Adão e Eva de uma forma tão extravagante, que se a coisa der certo, for boa, tem alguém que é capaz de bater no peito e falar assim: fui eu que fiz, deu certo porque eu estava lá, porque eu fiz. Se não deu certo, foi porque o fulano fez, aquele fulano que fez, ele que errou. E se a coisa deu mais ou menos, porque nós fizemos. E não pode ser assim. Deu certo, deu mais ou menos, deu errado, foi culpa de todo mundo. E todo mundo se entregou, ou todo mundo foi indiferente, ou todo mundo não se entregou. O cristão assume a culpa. Foi o que Jesus Cristo fez, enquanto Adão e Eva ficou indiferente, não assumindo a culpa, ficando indiferente de fato ao pecado, até jogando a culpa em Deus. Jesus, pelo contrário, Ele tomou sobre si as nossas aflições. Ele assumiu a nossa condição em tudo, menos no pecado. Por isso Deus o exaltou. Essa realidade tão profunda e tão bonita, que nós precisamos compreender. Ontem lá na fazenda, celebrando o Santo Antônio, eu mencionava ao povo um exemplo de como é tão comum esse mecanismo de defesa, que as criancinhas já nascem com isso. Um sobrinho meu de 4 anos, uma vez meu irmão pintou a casa, correu massa, uma casa bonita, estava limpinha a casa, o menino muito custoso pegou um giz de cera, foi lá, rabiscou aquela parede todinha. Meu irmão chegou e viu, falou assim, e percebeu, só estava o menino em casa. Davi, quem fez isso? Ele: não fui eu, foi a Maria Raia. Maria Raia era a prima dele. Não fui eu, foi a Maria Raia. Mas o menino de 4 anos: Davi, foi você? Não fui eu, foi a Maria Raia. Mas não é possível, foi você? Não foi. Aí meu irmão falou assim, e ele era doido para ter um cavalo, um menino desse tamanhozinho. Aí ele falou: quem pintou, quem rabiscou essa parede, eu vou dar um cavalo. Ele pulou, Aí ele abaixou, foi a Maria Raia, pode dar o cavalo para ela. Veja como é difícil assumir a culpa. Eu não sei se é porque nós somos criados num sistema muito rígido, mas quando a mãe estava lá na sala, ou quando a mãe estava lá na cozinha, eu sei lá, e de repente, tlim, quebra um prato, ou quebra um copo lá não sei aonde. Vocês já perceberam que o mecanismo de defesa até hoje é presente na nossa vida? Hoje eu sou padre, sou independente, moro sozinho. Quando eu quebro um copo, eu lembro da mãe na hora: meu Deus, quebrei o copo. Porque a mãe cobrava muito, quebrou o copo. E a gente colocava a culpa no: foi eu não, mãe, foi o fulano, foi o ciclano, foi o beltrano. E era um rolo para descobrir quem quebrou aquele copo. E o mecanismo de defesa vinha na hora. Observem como é difícil assumir a culpa. Como é difícil tomar posse do que nós podemos errar. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos humanos. A nossa máquina quebra. Nós somos falhos. Precisamos ser humildes e reconhecer: fui eu que errei, não consegui, não deu certo. Eu bato no peito. Assumi a culpa. Jesus, na humildade, assumiu a culpa. A culpa foi de quem? Foi minha, de mais ninguém. A culpa foi de quem? Foi minha, de mais ninguém. Isso não é fácil, podem observar. É muito difícil assumir a culpa. Esse contexto de não assumir culpa, ou de não confiar na misericórdia de Deus, vai abrindo a brecha para o pecado do Espírito Santo que Jesus fala no Evangelho. O único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. E qual é o pecado contra o Espírito Santo? Podemos resumi-lo em 2: a arrogância e o desespero. Primeiro, na arrogância e presunção, eu penso que eu posso ser salvo sem merecimento. Aceitei Jesus, já estou salvo, basta, não preciso fazer mais nada, já estou salvo. Primeiro que é dogma de fé, ninguém tem certeza de estar na graça. É dogma de fé, ninguém tem certeza. Objetivamente lutamos para estar na graça, para morrer na graça e ir para o céu. No entanto, ninguém tem certeza disso. Por isso nós lutamos a cada dia na vida de oração e na vida sacramental. Mas é pecado contra o Espírito Santo essa presunção: eu já estou salvo, não preciso fazer mais nada.
É igual pelos nossos mortos. No momento de exéquia, no momento de consolo, a gente apresenta a realidade objetiva da vida eterna. Para o consolo da família, seu irmão está no céu, sua filha está no céu, seu esposo está no céu, recebendo o prêmio. Mas é um momento de circunstancial no qual precisamos dar uma pitada de mel para consolo. Mas não podemos levar isso ao pé da letra, porque seria uma presunção deixar de rezar em sufrágio da alma daquele ou daquela que partiu, porque a gente não sabe se ainda está num purgatório, carecendo extremamente de oração e de sufrágio. E aí nós precisamos rezar em sufrágio da alma de quem padeceu ou de quem partiu. Portanto, não pequemos contra o Espírito Santo. Primeiro, presunção de ser salvo sem merecimento. Segundo, o desespero. Não tem jeito mais para mim, a minha vida é uma droga, o meu pecado é muito grande, a vida que eu levo não tem jeito, a minha situação é extravagante. Meu irmão e minha irmã, não tem pecado maior no mundo que você cometeu, comete, que não possa se converter, mudar de vida. Deus está de braços abertos para acolhê-lo, abraçá-lo e ajudá-lo a superar. Esses são pecados contra o Espírito Santo: presunção e desespero. Que Deus nos ajude a superar tudo isso. Olhemos para dentro de nós, tenhamos a graça da humildade e da superação. Hoje é o domingo da consagração do dízimo, dia em que nós trazemos um pouquinho de tudo que Deus nos deu, no espírito de gratidão, de fé. Fiquemos de pé e façamos a oração do dizimista e ofertando ao Senhor. Só quem é dizimista fica de pé.